Olá pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês um tutorial sobre como pesquisar no Google, estratégias de busca. Normalmente, nós pesquisamos no Google sem utilizar nenhuma estratégia de busca. Então hoje o que eu vou apresentar para vocês são alguns filtros que o próprio Google já tem e algumas funcionalidades a mais que a gente consegue utilizar para fazer uma pesquisa mais assertiva. Antigamente, o conhecimento, o acesso, na verdade, à informação era muito elitizado. Antigamente, quem tinha a enciclopédia Barça era só pessoas de um poder aquisitivo alto. Uma enciclopédia Barça era mais de R$ 2.000, mais de não sei quantos salários mínimos na época, né? Então, a partir de 1998, com a criação do Google, esse acesso à informação ele foi democratizado. E o que isso gerou? Isso gerou um excesso de informação. Então, hoje nós sofremos pelo excesso de informação. E o que isso muitas vezes ocasiona em nós? Nós não sabemos qual a fonte confiável, né? Hoje na internet qualquer pessoa pode colocar qualquer coisa. Então, nós precisamos aprender a buscar a informação, né? A informação em fontes de informação confiáveis. E o que vocês precisam pensar quando vocês vão fazer uma pesquisa? O primeiro passo é planejar. Como tudo na nossa vida, nós precisamos de planejamento. Quando você começa a planejar, você começa a identificar quais são as necessidades informacionais, o que você de fato quer saber. Aqui eu elenquei algumas dicas, né, para você poder fazer esse planejamento da sua pesquisa, principalmente a pesquisa acadêmica, né? O ideal é que uma pesquisa acadêmica ela tenha credibilidade, que ela tenha qualidade. E a melhor maneira dela ter essa qualidade é você utilizar fontes de informações confiáveis, fontes de informações de cunho científico, que são revisados por pares, que são revisados pela comunidade científica, por autores relevantes, né, dentro daquela área do conhecimento que você está fazendo a pesquisa. Então, o ideal é que você defina o que você quer pesquisar em 2 sentenças simples. Por exemplo, eu quero saber qual é a necessidade informacional dos usuários da biblioteca do Senac, por exemplo. Isso falando dentro do meu nicho, né? Então, são sentenças simples para você já conseguir ali enxergar a sua pesquisa. Depois disso, você vai identificar conceitos relacionados aos assuntos que você quer abordar na sua pesquisa. Você vai quebrar esse assunto em conceitos. Faça uma lista, né? Você pode fazer uma lista com palavras-chave para cada grande conceito da sua pesquisa, listar sinônimos, as variantes da palavra, né? Ortografias alternativas, dependendo do assunto, você pode utilizar também na pesquisa termos em inglês, porque isso vai amplificar a sua busca, né? A sua pesquisa. Aí a partir disso, você vai identificar as características da informação que você quer pesquisar, se você quer uma notícia, se você quer um dado estatístico, uma informação de governo, informação científica, enfim, isso vai depender da natureza da sua pesquisa. E o que você precisa saber antes de começar a pesquisar no Google? Você precisa saber que o Google ele busca por palavras exatas, então você precisa ter atenção à ortografia da palavra, não precisa se ater, né, na questão da acentuação de letra maiúscula, letra minúscula, artigo, preposição, conjunção, não precisa. Se a frase que você vai jogar lá na caixa de busca do Google está escrito assim, os homens, você vai desconsiderar o artigo os, vai digitar ali a partir de homens, porque o Google ele desconsidera, ele só busca por palavras exatas, então é muito importante que vocês observem a ortografia. A ordem que os termos são digitados, eles também afetam o resultado, porque o Google ele vai pesquisar por palavra. Então, a ordem que você digitar na caixa de busca das palavras é a ordem que ele vai utilizar para poder fazer essa busca, né, por resultados.
E na busca por autor, é legal vocês utilizarem também as iniciais dos nomes, ao invés do primeiro nome, porque isso também vai ampliar os resultados de busca da sua pesquisa. Porque normalmente, no exterior, internacionalmente, né, utiliza-se as iniciais e chama, né, e coloca nos documentos o sobrenome do autor, dá evidência para o sobrenome do autor. Então, quando você pesquisa também, não só pelo nome completo, por extenso, mas também abreviando as iniciais, isso aí também amplifica a sua busca. Antes de apresentar estratégias de busca no Google, eu vou mostrar para vocês algumas funcionalidades que o site do Google traz, né? Vou só voltar aqui para a tela do Google para a gente poder fazer esses testes. Então, a primeira dica que eu dou, digita na caixinha da URL do browser o endereço www.google.com, porque quando você digita o endereço completo, ao invés de só digitar o seu termo de pesquisa aí na caixinha do endereço do site, ele vai aparecer para vocês essa função aqui, estou com sorte. Então, eu vou buscar aqui um assunto aleatório para a gente poder ir fazendo os testes, né, na nossa pesquisa. Eu vou colocar aqui o termo imagem profissional. Imagem profissional. Entre aspas, apertar o E. Perdão. A gente coloca aqui imagem profissional entre aspas. E ao invés de vocês clicarem no Enter, vocês vão clicar aqui em Estou com sorte. Quando você clica em Estou com sorte, o Google ele já vai fazer um filtro na pesquisa de vocês. Ele vai apresentar para você o site mais relevante sobre aquele assunto que você pesquisou. Ele já vai trazer para você aqui o site mais relevante. Então, dentro do assunto imagem profissional, esse blog é o que tem de mais relevante nesse tema, dentro da internet, de acordo com o Google. O Google ele sempre vai trazer resultados para vocês organizados, né, ordenados por relevância. Agora vamos colocar aqui imagem profissional e clicar no Enter. Vocês observarem aqui, apareceram, se eu colocar, pessoal, a primeira dica que eu vou dar para vocês ao realizar uma pesquisa no Google é colocar sempre entre aspas. Por quê? Se vocês observarem aqui, quando eu pesquisei entre aspas, apareceu aproximadamente 188 mil resultados. Se eu fizer a mesma pesquisa sem utilizar as aspas, vão aparecer 191 milhões de resultados. Então, é para vocês observarem que a simples utilização das aspas já refina para você, já filtra para você grande parte dos resultados. Por que isso? Porque quando você pesquisa sem utilizar as aspas, o Google vai entender que você quer resultados de busca que tenham a palavra imagem e a palavra profissional em qualquer lugar dentro do site. Pode ser no título, pode ser no conteúdo, no texto, em qualquer lugar. Quando você coloca o termo entre aspas, você está falando para o Google que você quer o termo exatamente nessa ordem. Palavra imagem seguida da imagem da palavra profissional. Então, a partir daí, o Google vai trazer para você o termo exato. Se vocês forem pesquisar um assunto que tem artigo, que tem conjunção, que tem preposição, e você quer exatamente aquele, você pode digitar entre aspas, porque aí, nesse caso, o Google considera o artigo, a preposição e a conjunção. Se você digitar sem as aspas, ele não vai considerar artigo, preposição ou conjunção. Quando você pesquisa aqui, uma das funcionalidades que o Google apresenta para você é aqui, ó, em ferramentas. Então, assim, dentre as ferramentas que ele apresenta para você, você pode filtrar a sua pesquisa. Eu quero páginas sobre imagem profissional apenas em português. Esse já é um filtro que você pode utilizar. Eu quero imagem profissional, as notícias, as publicações das últimas 24 horas, da última semana.
Eu quero que o Google traga para mim um resultado ao pé da letra, que é exatamente o que as aspas fazem. Aqui em configurações, é ideal que vocês ativem sempre o Safe Search, principalmente quem tem filho em casa. Porque quando você ativa o Safe Search, ele vai automaticamente tirar de todos os resultados da sua busca imagens impróprias, imagens pornográficas. Então, ele tira tudo isso da sua pesquisa. Isso aqui é porque, às vezes, o filho, a criança menor, ela vai lá aleatoriamente e, dependendo do termo que ela coloca, pode aparecer imagens impróprias. Então, você deixando isso aqui sempre ativado, você não corre esse risco. Quando você utiliza o filtro de imagens, esse daqui já é bem conhecido por vocês, ele tem algumas ferramentas. Você pode pesquisar por tamanho, pode pesquisar por cor, se você quer uma imagem transparente, preto e branco, colorida, por direito de uso, só imagens que não tenha direito autoral, por tipo, se você quer GIF, e por horário. As últimas imagens postadas sobre imagem profissional nas últimas 24 horas, por exemplo. Se você clicar em vídeo e clicar em ferramentas, você pode filtrar para pesquisar só páginas em português, vídeos curtos, médios ou longos, em qualquer data, qualquer qualidade. Todos os vídeos ou só vídeos com legendas e qualquer fonte. Se você quer só vídeo do YouTube, só vídeo da Abril.com, enfim, ele dá algumas opções para você. Se você clicar em notícia, ele vai, é como se fosse o Globo.com do Google. Ele vai apresentar para vocês as principais notícias dentro desse assunto. E se você clicando em ferramentas, é a mesma situação. As principais notícias em português, conteúdo só de blog, as notícias mais recentes e os classificados por relevância ou por data. E aqui essas funcionalidades vocês já conhecem, o Maps, né? Livros, que aí ele vai apresentar para você os livros dentro desse assunto que tem no Google, né? Enfim, agora eu vou apresentar aqui para vocês o Google Acadêmico. Vou digitar aqui. O Google Acadêmico é uma ferramenta bastante utilizada para vocês poderem fazer pesquisas acadêmicas, pesquisas escolares, né? Aqui também você vai utilizar vou utilizar aqui o mesmo termo, né? O mesmo assunto. É a mesma lógica de pesquisa, o Google Acadêmico. Você coloca aqui para ele pesquisar. Ele vai apresentar para você, por ordem de relevância, os principais artigos que falam sobre esse assunto. Aqui do ladinho, do lado esquerdo, né, da tela, do lado do nome do artigo, aparece em que formato esse arquivo ele está. Se em PDF, se em HTML. Aqui também na lateral direita também aparece. Aqui você consegue saber quantas vezes esse artigo foi citado. Artigos relacionados, ele vai apresentar para vocês vários artigos dentro do mesmo assunto, do artigo que você selecionou. Todas as versões, ele vai apresentar para vocês todas as versões desse artigo, se ele foi publicado em seminário, em congresso, em revistas. Então, ele aparece todas as versões publicadas desse artigo. Quando vocês utilizam aqui os filtros da lateral esquerda da tela, você pode publicar só por artigos desse ano, por artigos de 2019, 2020, desde 2016, ou estabelecer um intervalo específico. Pode organizar por ordem de relevância ou de data, pesquisar somente páginas em português e criar um alerta. Esse criar um alerta é a mesma ideia do alerta da Decolar.com. Você cria o alerta aqui, tudo que sobre esse termo, e digita aqui o seu e-mail. Então, tudo que for publicado no Google a partir de hoje, sobre esse assunto, eu vou receber uma notificação. Então, isso aqui é muito legal quando vocês estão fazendo TCC, estão fazendo algum outro tipo de pesquisa em que vocês precisem estar sempre atualizados. Você consegue aqui também salvar,
esse artigo, né, guardar ele para você, ele vai ficar salvo em minha biblioteca no seu perfil do Google. Agora, eu vou apresentar para vocês algumas estratégias de busca no Google. Então, eu vou colocar aqui a primeira estratégia, né? A primeira dica que nós damos é a utilização das aspas, conforme eu falei para vocês. A segunda dica é para vocês relacionarem termos. Por exemplo, eu vou digitar aqui imagem profissional, OR, que significa ou em inglês. Lembrando, esse OR a gente chama de operador. Então, todos os operadores que vocês utilizarem como estratégia de busca nas suas pesquisas do Google, eles deverão ser digitados em caixa alta e sempre respeitando um espaço entre uma palavra e outra. Então, aqui eu vou dar outro espaço e vou digitar também um outro termo que tenha, por isso a importância do planejamento, porque aqui você vai utilizar os sinônimos, as ortografias alternativas para o mesmo assunto. Aqui eu vou pesquisar por imagem profissional ou aparência profissional. Aparência profissional. Quando você digita o ou, você amplia os seus resultados de busca. Por quê? Porque ele vai trazer para mim sites que contenham o termo imagem profissional ou o termo aparência profissional. Então, quando eu clicar aqui no Enter, ele vai apresentar para mim 313 mil resultados. Para vocês observarem, quando eu utilizei as aspas, utilizando só o termo imagem profissional, foram 188 mil resultados. Então, aqui a gente observa que essa possibilidade de resultados, ela aumentou utilizando o operador OR. Nós podemos também excluir termos. Quando você exclui termos, você restringe a sua busca. Então, assim, para você excluir termos, ou você vai digitar a palavra not, é um espaço só, tá, gente? Not, espaço e a palavra que você quer excluir da sua pesquisa, ou você pode simplesmente colocar um sinal de menos. Quando você colocar esse sinal de menos, o Google vai entender que você quer, no seu resultado de busca da sua pesquisa, sites que tenham o termo imagem profissional, mas que não tenham o termo aparência profissional. Então, aqui, se vocês observarem, ele mudou. Aqui ele apresenta para vocês só o termo sites, né, que falam exclusivamente de imagem profissional. E diminuiu o número de resultados, 206 mil resultados. A outra dica que nós damos é a inclusão de termos. Então, nós tiramos aqui o menos. Por exemplo, o outro operador que nós utilizamos é o AND, que significa I, que significa E, né? A letra E do nosso alfabeto. Então, quando você digita aqui o AND em caixa alta, você está querendo procurar por imagem profissional e aparência profissional. Então, você está novamente ampliando a sua busca. Agora, se você digitar aqui, ó, imagem profissional, aparência profissional, marketing pessoal, e uma correção aqui, perdão. O AND, ele também restringe a busca. Por quê? Porque quando você digita ou com AND aqui entre os termos, ou sem o AND, porque o Google já entende, quando você não coloca o operador, ele já entende que é um seguido do outro. Então, quando você digita um termo seguido do outro, o Google vai entender que você quer que no seu resultado de busca venha no mesmo resultado a palavra imagem profissional, aparência profissional e marketing pessoal. Então, nem todo o site ele utiliza esses três termos juntos. Por isso que ele vai restringir a sua busca. Se vocês observarem, ó, 206 mil resultados. Quando você utiliza um termo seguido do outro, aparência profissional, digitando novamente, porque não deu ali para recuperar. Marketing pessoal, olha com tanto que o Google vai reduzir a sua pesquisa. Foi para 230 resultados apenas. Então, poucos sites utilizam os três termos juntos.
Então, depois da dica de incluir termos, eu vou dar a próxima dica, que é pesquise por tipo de arquivo. Essa pesquisa por tipo de arquivo, ela é muito interessante quando vocês querem um modelo. Por exemplo, eu quero um modelo de currículo. Você vai pesquisar pelo tipo de arquivo em Word. Você quer, por exemplo, um modelo de apresentação em PowerPoint sobre imagem profissional, que é o termo que eu estou utilizando para fazer a pesquisa. Eu quero um modelo de planilha no Excel. Então, na hora de você digitar aqui no campo de pesquisa do Google, você vai especificar o tipo de arquivo que você quer. Então, a primeira coisa é digita o termo entre aspas, espaço, a palavra file type, que significa tipo de arquivo em inglês, e a extensão do arquivo que você quer. Se é um arquivo em PDF, extensão PDF. Então, quando você clicar aqui em buscar, ele vai apresentar para mim tudo que tiver sobre imagem profissional em PDF. Então, tá vendo que aqui aparece o PDF? PDF. Então, ele só traz para mim arquivos do tipo PDF. Quando você clica nessa setinha aqui, pessoal, essa opção aqui em cache, ela significa que esse site ele foi salvo, que se ele deixar de existir amanhã, ele vai estar salvo na memória do Google. Então, quando você amanhã, vamos supor que ele deixou de existir hoje, amanhã, quando você for pesquisar, ele vai aparecer aqui, e quando você clicar nele, vai aparecer a última data de atualização dele. Isso aqui é muito importante quando você está fazendo TCC, porque às vezes você coloca uma referência lá no seu trabalho, no final do seu trabalho, e quando o seu orientador vai verificar essa referência que você utilizou, o site não existe mais. Então, o fato de estar em cache, ele vai conseguir testificar que você acessou esse site, porque quando você faz a referência, você coloca quando ele foi acessado. Então, automaticamente, quando ele clicar nesse site que ele vê a última atualização dele, ele vai saber que naquela data que você disse que acessou, esse site estava ativo, você não inventou referências para o seu trabalho. Então, se eu colocar aqui, .doc, que é a extensão de arquivo do Word, ele vai trazer para mim arquivos sobre imagem profissional em Word. Se eu colocar aqui na extensão XLS, que é a extensão de planilhas do Excel, ele vai trazer para mim apenas 3 resultados sobre arquivos em Excel sobre imagem profissional. Então, essa função aqui essa estratégia de busca é muito interessante quando vocês estão procurando por algum modelo de arquivo. A outra dica que eu dou é quando você quer pesquisar em um site específico. Eu quero saber tudo que tem sobre imagem profissional no site www.vestimenta.com.br. Quando você clica no Google, ele vai trazer tudo que tiver sido publicado no site vestimenta.com.br sobre imagem profissional. Essa dica é muito utilizada quando você já sabe mais ou menos o que você quer pesquisar e onde você quer pesquisar. Então, isso aqui ajuda você a ganhar tempo no seu trabalho, na sua pesquisa. A outra dica é vocês pesquisarem por autor. Por exemplo, eu coloquei aqui vestimenta profissional, autor, entre aspas, Glória Kalil, que é uma autora bastante conhecida nessa área. Então, aqui, ele traz para mim tudo que a Glória Kalil já publicou sobre imagem profissional, no caso. Essa busca por autor também ela é muito utilizada quando você sabe ali mais ou menos qual é aquele autor mais relevante dentro da sua área, para a sua pesquisa, né, no caso. Então, pessoal, as dicas são essas. Eu espero que vocês tenham gostado. Em caso de dúvidas, vocês podem me mandar por e-mail. Eu espero ter ajudado, espero que isso contribua para o trabalho de vocês, para as pesquisas acadêmicas que vocês irão realizar. E no mais,
Muito obrigada pela disposição e pela atenção. Até a próxima.